hoje nós temos 3 versículos, amém? 2 textos e 3 versículos. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 aos Coríntios capítulo 10, do verso 10 ao 11, diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém, meu irmão? Deus vai dar semente. E Deus vai dar semente, sabe para quê? Para que você possa prosperar. Através dessa semente, uma unção de multiplicação será liberada sobre a sua vida, e você vai prosperar de maneira como você nunca prosperou. Amém? Aleluia! Vamos agora, junto comigo, confessar o texto do dia. Então você vai fazer junto comigo. Eu vou começar e você vai acompanhar, amém? Se você não tem aí seu livreto, você pode acompanhar aqui no telão. Vamos lá, ó. Deus me faz abundar em toda graça, por isso eu tenho sempre ampla provisão em tudo. Deus é quem multiplica as minhas sementes e a minha colheita. Eu me aproprio da multiplicação financeira na minha vida. Tudo que recebo não é para viver de forma egoísta, mas se transforma em bênção para a minha família e em generosidade para investir no reino de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia. Ontem eu compartilhei com você João capítulo 6, e eu, vamos dizer assim, fiz uma abordagem espiritual. Todo o foco foi no aspecto sobrenatural e espiritual. Hoje eu vou falar do mesmo texto, mas eu vou dar um outro enfoque. Quero falar do aspecto pessoal. Como você está envolvido nesse processo de multiplicação. Nós mesmos não produzimos multiplicação, ok? Não temos esse poder. Isso é obra exclusiva do Senhor Jesus. Amém? Mas nós cooperamos para que isso aconteça. É isso que muitas pessoas não entendem, não é? Nós não fazemos a obra, mas nós cooperamos com o Espírito para que a obra aconteça. E é isso que eu quero compartilhar com você. Então pega aí a sua Bíblia, João capítulo 6, verso 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Esse é o milagre da multiplicação, que nós queremos hoje declarar sobre a sua vida. Eu não sei qual a circunstância você tem passado, não sei qual a necessidade que você tem hoje, mas eu sei o seguinte: o Senhor é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ontem Ele multiplicou pão, hoje Ele continua multiplicando pães também, porque Ele é o mesmo, nele não há variação de mudança. E nesse texto eu quero realçar 7 verdades, que você pode acompanhar no livro, se você tem. Se você não tem o livro, lê com seu vizinho. Ou você pode me acompanhar, não é? Tudo que nós ministramos aqui está no livro. Se você não adquiriu, adquira. É fonte de nutrição espiritual. Quantos têm o livro? Deixa eu ver. Você tem sido alimentado com o livro? Tem sido bênção na sua vida? Aleluia. Essa é a ideia, né? De ser bênção, suprimento espiritual. Primeira coisa, se você quer ver multiplicação na sua vida, aprenda a avaliar a sua necessidade com os olhos da fé. Então você tem aqui 2 abordagens: a abordagem de Filipe e a abordagem de André. A abordagem de Filipe é qual a necessidade, qual o tamanho do problema. Mas onde é que Filipe falha? Não colocou o Senhor Jesus na equação. A questão é fé. Mas preste atenção, antes que Deus possa fazer o milagre, a pergunta é: o que você precisa? Você tem clareza hoje do que você tem? Quais recursos você tem? Quais são os meios que Deus pode usar hoje para multiplicar suprimento na sua vida? O problema de algumas pessoas é que elas não têm clareza. Veja, nada de errado. Olha, a gente precisaria aqui de 200 denários para dar um sanduíche para cada um. 200 denários. Então, ele avaliou claramente qual é a necessidade dele. Eu não vou dizer para você qual é a minha necessidade, mas eu tenho uma necessidade aqui. Essa necessidade é calculada, ela é tão bem calculada que até agora eu não errei nenhuma vez. Eu sei até o dia que eu vou quebrar. E aviso 1 ano antes. Tal domingo, tal semana, vai acabar. Se não houver um milagre, algo vai acontecer. Por quê? Porque eu sei exatamente onde eu estou, o que eu tenho. Por isso eu sei também qual milagre eu espero da parte de Deus. Amém? Você sabe, essa avaliação realista, ela é importante. Não é um tipo de incredulidade. Então, se alguém chegar para você hoje e falar: irmão, o que você precisa? Então, muitos aqui vão dizer: não sei, eu tenho uma dívida. Qual que é a dívida? Não sei direito, eu tenho que parar para somar. E o que você tem que pagar? Eu acho que eu tenho muita conta, mas agora também eu não sei exatamente quais. Então, Deus às vezes quer te abençoar, mas você nem sabe qual a bênção você quer. Você nem tem clareza de qual é a sua condição atual. Deus está interessado em saber o que você precisa da mão dele hoje. Você tem esse controle na sua casa? Você sabe quais são suas dívidas? Você sabe quais são os seus recursos? Você sabe o que vai entrar e você tem clareza de onde está saindo? Essa compreensão, ela é fundamental. A Bíblia fala que Elias chegou na porta da casa da viúva de Serepta e falou para ela: o que você tem em casa? E ela falou o quê? Eu tenho uma porção de farinha, um pouco de azeite. Vim aqui pegar uma madeira, vou assar um pão para mim e para o meu filho e vamos morrer, porque não tem mais nada, só tem isso. Eu sei que pode parecer duro, mas essa avaliação ela é importante, até para que o milagre depois seja apreciado apropriadamente. Aquela botija só tinha azeite para fazer um pão, mas alimentou ela, o filho e o profeta durante muitos meses, durante muito tempo. Mas antes do milagre acontecer, Deus sempre pergunta: o que você tem?
Qual é o seu recurso? Então, quando você tem clareza real da sua necessidade, você ora com alvos definidos. Ter alvo não é incredulidade. Pelo contrário, ter alvo é foco, é fé direcionada. Então, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso hoje de tanto. Isso é bênção diante do Senhor. Quantos têm essa clareza hoje? Não estou falando de algo que a gente fala assim no chute. Não, eu preciso talvez. Então, se tiver alguém aqui muito rico, que quer muito saber o que eu estou precisando, eu quero te dizer, está tudo na ponta do lápis para te passar. Às vezes tem, pastor Finoto. Às vezes tem alguém que fala: vou abençoar essa igreja. Vou perguntar para o pastor o que está faltando. Você sabe, aconteceu isso. Quando começamos a construir a Arena do Bueno, na nossa primeira campanha, e foi num jejum também, mas eu não me lembro mais o nome do jejum, e nós colocamos um alvo de 5 milhões. Nós precisávamos de 5 milhões para dar o pontapé inicial. Maravilhoso. Marcamos o dia da oferta e aí o tesoureiro me falou: olha, pastor, tem alguém que não é da videira, é de outro estado, e ele ligou dizendo o seguinte: o alvo já foi alcançado. Eu falei: aleluia. Eu falei: por que ele disse isso? Porque ele falou o seguinte: o que faltar, ele vai completar. Aleluia. Esse tipo de gente valente é bom demais. Eu falei: aleluia. Então já comecei o culto alegre. Comecei o culto cheio de fé, dizendo para os irmãos: vai acontecer. Né, pastor André Francisco? Mas aí o que aconteceu foi que a oferta deu quase 4.700. Ele podia completar com tudo. No final só deu 300 mil reais. Eu falei: puxa vida, essa é a única vez que eu fiquei triste dos irmãos serem generosos. Queria tanto ver esse irmão, não é? Saber o nível dele. Mas essa postura às vezes existe. Mas se ela existe, qual é a sua necessidade? O que você precisa do Senhor hoje? Segunda coisa, é a postura de André. Sempre avalie o que você tem na perspectiva do milagre, não é? No verso 9, André diz para Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. O pão de cevada era pão dos pobres. O pão de trigo era um pão de classe elevada. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, Felipe, ele viu o tamanho da necessidade. André está vendo a insuficiência dos recursos. Os dois têm o mesmo problema: não colocaram o Senhor Jesus na equação. Deus sempre vai usar aquilo que você tem para fazer o milagre. Deus não vai usar aquilo que você não tem. Deus não trouxe o pão do nada. Está me ouvindo? Deus multiplica o que Ele já te deu. Está me ouvindo? Deus vai multiplicar na sua vida algo que você já tem. Pastor, eu não consigo entender como isso pode acontecer. Você sabe, tinha um irmão, e ele era no nosso prédio lá do portal, e ele era soldador. Eu imagino que é uma profissão boa, mas ele não tinha um salário assim tão grande. Mas aí ele e a esposa, buscando essa multiplicação, tiveram direção de Deus de mudar para a França. Frequenta a nossa igreja lá em Paris. Mudar para a França. Quando chegaram na França, alguém disse para ele: olha, sua profissão é valorizada aqui. E aí o que aconteceu? Ele no primeiro anúncio que ele já foi contratado como soldador. Mas o salário dele era 3 vezes o salário médio dos irmãos da igreja. Deus multiplicou o quê? O mesmo que ele fazia aqui. Deus multiplicou lá. Deus pode fazer isso com você também. Deus pode multiplicar o valor do seu salário. Eu estava lendo a história de um homem que era professor numa universidade americana. E ele era especialista em formiga. Agora eu te pergunto, especialista em formiga, por que alguém,
Um dia falou, sabe de uma coisa? Vou estudar formiga. Não consigo entender, para mim é incompreensível. Mas ele entendia tudo de formiga. E ele tinha, no laboratório dele, né, aqueles tubos de ensaio, né, de vidro. E ele podia ver a colmeia funcionando. Sabia tudo de formiga. Mas ele ganhava um salário baixo. Porque professores que dão aulas sobre formiga, né, não tem essa quantidade de aluno. Até que apareceu um problema num lugar. Um problema do meio ambiente. Apareceu um problema de uma praga. E o único jeito de controlar essa praga era ou com veneno ou com controle biológico. Só que o veneno podia destruir outras coisas. Então estava fora de cogitação. E uma grande empresa saiu procurando alguém que entendesse de formiga. Encontraram ele. E o cara tornou-se milionário simplesmente porque resolveu um problema que não tinha outro meio de resolver. Tudo porque sabia como funcionava. Preste atenção. Algo que Deus deu para você vai ser o canal do milagre na sua vida. Eu me lembro, já contei para você várias vezes, o pastor Naor se lembra também, do Gaspar. O Gaspar era discípulo do pastor Naor Pedrosa. Ele resolveu se casar. E mulher é uma criatura maravilhosa, ela casa mesmo, mas o cidadão não tinha emprego. E aí casou, tem que pagar o aluguel, tem que pagar as coisas, como é que eu faço? Vem desesperado atrás de quem? Do pastor. Falei, você devia ter falado dele antes de casar, que as coisas custam. E aí, não, Pedro, vamos arrumar um emprego para ele. Eu falei, o que ele sabe fazer? Nada. Sabe aquele cara que não sabe fazer nada? Aí, eu vou falar para você com muito respeito, você que é vendedor. Mas quando ninguém sabe fazer nada, eu falo para ele, vai vender então. Vai ser vendedor. Não, o Pedrosa era vendedor também, vamos ensinar para ele. O que ele pode vender? A gente não tinha ideia. Mas aí, a única coisa que apareceu para ele vender era a gravata. Eu falei para o Não, Pedrosa, esse negócio vai dar problema. Como que esse rapaz vai sustentar a família vendendo gravata? Quantas pessoas de gravata você vê no seu dia a dia? Mas ele colocou as gravatas dentro de uma mala e saiu vendendo na porta das empresas, porta de banco. Antigamente o banco tinha mais gente trabalhando. E ele saiu vendendo. Resumindo a história, vendendo gravata, ele não só comprou casa, comprou carro, como ele montou uma grife para ele, que chama Gaspareto. Vendendo gravata. Não, o Pedro está dizendo que quando ele começou a vender gravata, ele só tinha até o 4º ano primário. Depois ele chegou a formar na faculdade. Presta atenção, ele é conhecido como estilista, ele anda como estilista e vende a sua marca. Está me entendendo? Veja, o que Deus fez? Deus multiplicou o que estava na mão dele. Certa vez, uma viúva dos discípulos dos profetas chegou para Eliseu e falou, olha, o seu discípulo fulano de tal morreu. E o que é ruim? Ele deixou uma dívida. Isso é algo que me incomoda. Não é quando o cara, em vez de deixar herança, ele deixa dívida que tem que pagar. E olha, paga mesmo, acredite em mim. Você tem que vigiar seu pai e sua mãe quando chegam a uma certa idade. Minha mãe, eu tive que vigiar ela de perto. Porque qualquer um que ligava no celular dela falando que ela tinha crédito em alguma coisa, ela dizia, quero esse crédito. Impressionante. Porque ela era aposentada, então ia descontar da folha. Então tinha muita gente querendo emprestar. O cara morreu e deixou dívida. E a mulher veio clamar por socorro. O que eu faço? E Eliseu falou o que para ela? Quem se lembra? O que você tem em casa? Ele não falou, olha, vai aparecer um anjo que vai trazer para você uma provisão. Não, ele falou, o que você tem na sua casa? Hoje o Senhor está perguntando para você também, o que você tem para ser multiplicado? É isso que o Senhor vai fazer. Eu já vi pessoas, sabe, tem um pastor, que eu chamo ele de pastor da água, porque ele comprou e construiu um prédio só vendendo água no sinaleiro. Sério, ele escreveu um livro para contar isso. Só vendendo água. Pegava água e ia vender.
Pastor Guilherme Rigonato, que Deus o tenha, onde quer que ele esteja. Está dando aula, irmãos, aleluia. Estava me dizendo que ele mesmo fez isso, de vender água no sinaleiro, mas ele disse que tem uma célula que está vendendo café no semáforo. Isso eu dou valor, porque exige logística. A água é só uma garrafinha, você quer ir, pega a garrafa. Agora o café, você tem que andar com a garrafa, tem alguém do lado com um copinho, e é quente. E por que alguém quer café quente nesse sol quente? Aleluia, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O fato é que o alvo da célula é R$1.000. Ele me disse que já arrecadaram R$3.000 vendendo café. Está pensando em mudar de profissão já, né? Já está de olho no sinaleiro onde você vai ficar. Preste atenção. Vendendo café. Então, não fique focado. Foco, perspectiva é tudo. Não fique focado no que você não tem. Procure descobrir o que tem. Tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. É pouco, mas é isso que tem. Pois é isso que o Senhor Jesus usou. Está me ouvindo? Então tenha o foco. Foco. Qual é o foco? Não é no que eu não tenho, é no que eu já tenho. Deus sempre nos dá semente. Há uma semente para você semear nesses dias, que pode mudar a sua história. Quantos dizem amém? Terceiro, você quer ver multiplicação na sua vida? Você tem que aprender a ser prevenido. Vamos falar um pouquinho desse jovem. Tem um outro evangelho que diz que era um garoto. Então deveria ser um adolescente, um jovenzinho. E ele foi lá contar para André que ele tinha comida. Porque André deve ter perguntado: ei pessoal, alguém trouxe aí pão? Quem tem pão? Ele deve ter perguntado. E no meio de 5.000 homens, só um levou a merenda. Isso não te deixa assustado? Só um levou a merenda. Ele saiu de casa e pensou consigo: pode ser que eu fique com fome por lá. E eu não acho nenhuma padaria por perto. Então eu vou levar meu lanche nessa Tupperware aqui. Eu vou levar minha merenda. Preste atenção, querido. Existe um pensamento equivocadíssimo de que previdência, poupança, reserva é incredulidade. Não é, é sabedoria. Você está me ouvindo? Eu fico triste, por quê? Porque a mentalidade geral, e não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, é da natureza humana. Eles não querem saber disso, a grande parte. E por isso, às vezes, o Senhor não tem espaço para agir na vida dele. Apenas você ser previdente, prevenido, apenas você aprender a poupar e economizar, né? Ter uma reserva, isso sozinho não produz multiplicação. Mas acredite em mim, quando existe isso, a multiplicação acontece mais rápido. Porque aparece rápido 5 pães e 2 peixinhos. Você tem essa preocupação? Você conhece a história de José. José teve um sonho em que teria 7 anos de muita prosperidade, que seriam seguidos de 7 anos de muita fome. Como lidar com a situação? Eis a sabedoria. Deus deu para José. Nos 7 anos de abundância, vamos fazer reserva. Vamos fazer uma previdência, um seguro. Eita, tem gente que é contra seguro. Tem pastor nosso aqui que é contra seguro. Aí quando ele bate o carro, eu não ajudo também. Por que é contra seguro? Porque é incredulidade. Quem cuida do meu carro é o anjo do Senhor. Pois é, mas tem uma empresa ali querendo te cobrar por uma taxa simbólica a proteção do seu carro. Eu estou aceitando. Quantos estão aceitando também? Preste atenção, não tem esse misticismo exagerado, essa postura e essa fé que parece extraordinária. Não é. Tenha reserva, querido.
Por que é importante você ter reserva? O bom senso diz. Por quê? Porque dias de vacas magras, como diz a história de José, chegam. Se no tempo das vacas gordas você não soube fazer a tarefa, não fez reserva, você vai ter dificuldade depois. A Bíblia elogia, não é verdade? Qual animal que ela elogia, que ajunta no inverno, no verão, para poder ter no inverno? Olha eu com a formiga de novo. Ou seja, a Bíblia elogia esse animal, que tem provisão. Tenha também provisão disponível, guardado. Não conta para o seu marido, não, brincadeira. Mas tenha guardado. Tenha guardado. Antigamente, pelo menos a minha mãe e minha avó era assim, guardava dinheiro no sutiã. Você conheceu gente dessa época? Não olha para o lado, olha para cá. E era muito interessante. Vó, será que eu poderia comprar um picolé? Ela arrancava do peito, da alma, o recurso do picolé. Sempre tinha um dinheirinho. Não importa o dia, ela tinha o dinheirinho. Como que ela fazia isso? Eu não sei, mas eu aprendi com ela. Eu sou casado, vai fazer 38 anos. Desde o primeiro mês de casado eu fiquei pensando, e se eu tiver um problema? E se alguém precisar de um tratamento? E se o meu carro fundir o motor? E sabe o que é sério? Em algum momento tudo isso aconteceu. Mas sabe qual a graça de Deus na minha vida? Eu sempre tinha provisão guardada. Tenha provisão também. Quantos dizem amém? Esse é um princípio natural, pessoal, mas que também traz multiplicação. Quarto, ainda usando o exemplo do jovem, quando ele sai de casa, eu não sei quanto tempo demorou, mas Jesus ficou ensinando muito tempo. Muito tempo. Então deve ter sido assim, da hora do almoço até ali para 5 horas da tarde, quando o sol já está para se pôr. Muito tempo. E aquele jovem então saiu de casa. Mas ele foi econômico para comer. Ele não comeu tudo de uma vez. Na verdade, talvez ele nem comeu, ele ficou aguardando o momento em que ele sentisse mais fome. Mas o mais provável é que ele particionou. Vou comer um pouco agora e vou deixar um pouco para depois. Olha a postura. O nome disso é poupança. Olha para cá, vou te falar algo que o esquerdista detesta essa palavra, mas ela tem que ser dita para você. Não existe prosperidade sem acumulação. Está me ouvindo? Não tem esse negócio da prosperidade mágica que vai acontecer na sua vida porque vai cair do céu. Não, não. Deus vai prosperar aquilo que está na sua mão. Está me ouvindo? Mas o que está na sua mão precisa de ser guardado. Você tem que vencer essa tentação de todo o dinheirinho que entra, vou torrar. Não. Você tem que chegar. Aleluia. Você sabe? Homens quando chegam na minha idade não gostam de gastar nada. Eu hoje, quando minha esposa fala que é ir em qualquer lugar para fazer compras, eu não gosto. Claro que eu sorrio e falo sim, meu bem. Mas Deus sabe, não gosto de gastar. Eu quero juntar na minha conta. Quero ver os números lá dentro da minha conta. E quando fala vamos gastar, eu sou extremamente cauteloso. Por quê? Porque não há prosperidade se você não ajuntar. Você tem que ajuntar. E você tem que começar em algum momento. Eu sugiro para você, comece já. Tenha poupança. Dê o nome que você quiser. A aplicação que você achar conveniente. Né? Guarde onde você achar que é mais seguro. Mas tenha poupança. Acumule. Não gaste impulsivamente. Não saia gastando só porque você tem. Não, guarde o que você tem. Fuja da ostentação. Fuja do luxo. Fuja do gasto desnecessário. Aprenda, por um lado, a ser econômico, mas por outro, ganhe gosto
em juntar, em acumular. Esse é um verbo que é amaldiçoado aí, né? Essa cultura da acumulação, né? E falam desse sistema da acumulação. Presta atenção, é uma questão de bom senso. Você tem que acumular na sua conta. Você tem que ir acumulando na sua conta. E olha, começa de pouco, e você vai ver que em algum tempo você vai ter o suficiente para mais do que você imagina. Hoje eu não sei dizer isso, né? Eu não tenho hoje nenhum exemplo assim, mas anos atrás, quando eu preguei essa mensagem, eu pesquisei que as pessoas que pegam, elas antes de converter, elas fumavam. Elas fumavam. E se elas pegarem, depois de convertido, aquele dinheiro que ela gastava com cigarro, e todo mês ela guardar, eu não me lembro mais se eram 15 anos ou 20 anos, elas teriam quase o suficiente para comprar um imóvel. Só com esse valor pequeno, eu acho que é pequeno, não sei quanto custa uma carteira de cigarro. Alguém sabe aqui? É o que conta, né? Não falo nem morto. Eu não vou condenar você por saber o preço das coisas, eu vou te elogiar. Vou dizer, muito bem, servo bom e fiel, não gaste dinheiro com isso. Então, você vai ouvir pessoas lá fora dizendo que tem mérito na pobreza, né, na miséria, mas não tem. Deus quer multiplicar. Se tudo que você sabe fazer é brigadeiro, então vai ser com brigadeiro que Deus vai sustentar a sua casa. Sim, porque as pessoas às vezes acham, o que é um brigadeirozinho? Um brigadeirozinho pode se transformar depois numa loja, você não tem noção. Quando Deus multiplica, é sobrenatural. Sobrenatural. Quantos dizem amém? Quinto, seja generoso. Ainda falando desse jovem, ele é o único que tinha, portanto é o único que podia semear. Ele é o único que podia ofertar. Ninguém mais podia. Daqueles 5.000 homens que estavam ali, ninguém tinha nada para oferecer. Mas ele tinha. Era pouco, mas ele tinha. Mas sabe o que é precioso? Ele deu. O que não é muito comum em crianças, jovenzinhos. Não é meu, por que você não guardou o seu? Por que você não trouxe o seu? Não, esse aqui minha mãe preparou para mim. Então, era até de se esperar que a postura dele fosse essa. Mas diz a Bíblia que ele entregou para o Senhor. Ou seja, ele semeou. E por causa da semeadura dele, 5.000 homens foram alimentados. Olha para cá. Por causa da sua semeadura nesses dias, milhares vão ser abençoados aqui neste lugar. Milhares vão se converter aqui neste lugar. Está me ouvindo? Por causa de uma semeadura. Não, pastor, não tenho muito. Não é uma questão de valor, é uma questão de semente. Dê de acordo com a bênção de Deus hoje na sua vida. Hoje eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Então é com isso que o Senhor vai fazer o milagre. Deus vai fazer o milagre nesta igreja é através de você. Eu tenho orado por você nesses dias, tenho orado por essa caixa. Por quê? Porque Ele vai multiplicar a semente que você trouxer. Mas tem uma postura generosa. Em vez de reter, em vez de dizer não, que outros façam. Tem gente rica nessa igreja, por que eu vou ter que fazer? Não, em vez de pensar assim, querido, simplesmente se disponha a ser um instrumento de Deus. Eu quero ser instrumento de Deus nesses dias. E a semente que eu semear vai me abençoar e vai abençoar muita gente ao redor de mim. Eu testemunho para você da minha vida pessoal, do meu ministério. Nesses anos de ministério, o que essa igreja tem feito é semear. Sério. O que essa igreja de Goiânia tem feito é semear. Mas qual que é o resultado disso? Nós chegamos a 150.000 pessoas na videira e na vinha. Por causa da semeadura de uma igreja, preste atenção, 150.000 estão sendo abençoados. E olha, isso é só o começo. Deus está para fazer coisas maiores entre nós. Nesse ano da multiplicação, vamos multiplicar igrejas também. Vamos abrir igreja também.
vamos avançar ainda mais em o nome do Senhor Jesus. Mas isso só é possível quando alguém tem a disposição de ofertar, de semear. E a promessa bíblica, lá em 2 Coríntios 9, verso 6, é que se você semeia pouco, vai colher pouco. Mas se você semeia com fartura, vai colher com abundância. Eu creio na promessa de Deus. Quantos creem na promessa? Eu ando em linha da promessa de Deus. Sexto, organize-se. Jesus, no verso 10, João 6:10, Jesus deu uma ordem bem clara: faça o povo assentar-se. Por que Jesus mandou o povo se assentar? Preste atenção, o motivo é muito pragmático. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Se começasse a multiplicação de pão, e começasse a dar pão para um, dar pão para outro, o que os homens iriam fazer? Todo mundo ia correr para pegar o seu pedaço. Seria um caos, alguém podia se machucar, poderia ser uma consequência horrível. E no final das contas, em vez de ser bênção, seria uma maldição. Mas antes que o Senhor possa fazer multiplicação na sua vida, querido, é preciso se organizar. Tem gente que é bagunçado. Tem gente que é bagunçado. Ele simplesmente não tem controle. Olha o que Jesus... Vamos ler lá em Marcos 6, verso 39. Olha, está mais claro ainda como Jesus fez a logística. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Você imagina o trabalho que não deu? 5.000 homens dá 100 grupos de 50, 100 grupos, é muito grupo. E tudo isso para os 12 organizarem. E eu fico pensando na confusão que não deu, né? A gente acabei de montar esse grupo aqui de 50, alguém fala: eu queria ficar com meu primo Zezinho que está de lá. Aí lá vai, então passa para lá, mas um de lá vem para cá. Eu não vou, eu não quero. Você imagina a confusão, não é verdade? Então, é preciso ordem. Pastor, o que você quer dizer com ordem na minha vida? Eu não gosto de contar essas coisas não, mas vou contar aqui hoje, porque já tem muitos anos e os personagens dessa história não estão entre nós. Mas eu fui convidado a pregar num lugar, e naquela época, épocas de vacas magras, a gente não ficava em hotel, ficava na casa do pastor. Ô, tempo difícil aquele. Eu, quando tenho que hospedar na casa de alguém, me dá uma prisão de ventre, terrível. Terrível. Um negócio pavoroso. Então, um desconforto muito grande. Mas está lá eu, hospedado na casa do pastor, e aconteceu um problema que ele precisou do alicate. Ele gritou para a mulher: cadê o alicate? Ela: sei não, procura. Ele: já procurei em todo lugar. Ela falou: então deve estar lá junto com os talheres na cozinha. Eu falei: misericórdia. Se ele achar esse alicate junto com o garfo e a faca, eu não como. Eu me recuso. Mas sabe o que é o mais sério? Estava tudo lá. Ele guarda, é tudo ferramenta. Faz sentido. É faca, é garfo, é para servir para finalidade. Por que eu não posso colocar aqui uma chave de fenda, um alicate? Na cozinha, por favor. Eu quase falei para ele: filho, se você não aprender a se organizar, você não pode ter ministério. É preciso ser organizado. É preciso ser organizado. E eu louvo a Deus por essas cadeiras serem parafusadas no chão, porque foram anos eu sofrendo com essas cadeiras em desordem. Porque eu tenho um problema: se eu estou pregando aqui, o negócio está desalinhado, eu fico com lutas espirituais. Enquanto eu prego, eu fico pensando: está desalinhado, por que ninguém faz nada? Quantas vezes eu quase morri no culto, mas agora o culto é uma bênção. Você vê como eu sou leve, solto. Sabe por quê? Parafusado no chão. Ordem, aqui tem ordem. Quantos estão me acompanhando? Oh, Jesus da glória. Antigamente, quando existia talão de cheque, você controlava o canhoto. Você sabia onde o cheque tinha sido dado? Precisa ter controle hoje também. Não tem cheque, mas tem Pix. Tem cartão de crédito.
Você precisa de ter ordem, organização financeira mínima, alguma ordem, antes que Deus possa fazer multiplicação na sua vida. Por que Deus quer que você se organize? Porque senão a multiplicação se perde. E aquilo que era para ser bênção, no final não é a bênção que podia ser. O pleno potencial não é atingido. Então, antes que eu multiplique o pão, vamos sentar em grupo, 50 em 50, 100 em 100. Vamos lá, na relva verde, todo mundo sentado, ninguém em pé. Jesus gosta de ordem, eu gosto de ordem também. As coisas de Deus envolvem ordem. Antes que Deus pudesse criar o homem, Deus teve que pegar o caos e transformar em ordem. A terra era sem forma, vazia, em trevas, com um abismo. Mas Deus não podia colocar o homem. Então Deus criou uma ordem. Tudo estava em ordem. Quando estava tudo ordenado, veio o homem. Olha para cá, o milagre vai acontecer na sua vida. Mas primeiro, coloca a casa em ordem. Aqui não estou falando da sua vida espiritual, estou falando da sua vida financeira. Quantos estão comigo hoje? E por último, não desperdice. No verso 12, o que Jesus disse? Recolhei os pedaços que sobraram. Para quê? Para que nada se perca. Deus não gosta de desperdício. Não é porque você tem sido abençoado que você deveria tratar as coisas de maneira desleixada e deixar o dinheiro sair pelo ralo. E às vezes com coisas pequenas. Uma coisa que tem me preocupado, e eu tenho procurado colocar em ordem na minha casa, é assinaturas. Porque hoje em dia tudo é assinado. Ninguém te vende nada. Eles te vendem o direito de usar. Aí você vai fazendo assinatura. Eu tive que parar para saber o que eu estou gastando com isso. Cortei mais da metade. Entende? Por quê? Desperdício. Não vou desperdiçar o dinheiro que Deus me deu. Ah, mas é só 12 reais. Tudo bem, é 12 agora, é 15 ali, mas no final vai fazer diferença. Não desperdice. Nós vivemos a geração do desperdício. Eu estava vendo uma reportagem, agora me esqueci os números, falando da quantidade de comida que se perde. Daquela comida que é produzida lá no campo, ela se perde no armazenamento, depois ela se perde no transporte, depois ela se perde no atacadista, ela se perde no supermercado, depois ela se perde na sua casa, na sua geladeira. A porcentagem é enorme, é coisa assim de 30%, 40%, é desperdiçado. Desperdiçado. A gente às vezes não vê, mas em cidades como essa aqui, até 15% da água da companhia de água é desperdiçada com vazamentos, que ninguém foi lá para resolver, e a água está indo embora. O nome disso é desperdício. Quando você desperdiça, você está desonrando aquilo que Deus te deu. Não desperdice. Também não tem que ser como a minha mãe. Minha mãe, ela era durona. Então, se você colocou no prato, é lei. Agora vai ter que comer. Você não é obrigado a colocar nada no prato. Mas se colocar, tem que comer. Era assim na minha casa. Por isso que eu sempre fui mais gordinho. Porque eu errava na hora de fazer o prato. E aí a minha mãe com o tacão do lado, era obrigada a comer. Isso quando ela não recorria à chantagem emocional. As criancinhas da África estão morrendo e você jogando comida fora. Sua mãe já te falou isso alguma vez? Ela está certíssima. Sua mãe é que é de Deus. Ouça o que ela dizia. Não desperdice nada na sua casa. E olha, depois que eu me casei, o que eu chupei de picolé babado, o que eu comi de fruta mordida, o que eu já comi de resto de menino, só Deus sabe. Aí você fala, por quê, pastor? Porque eu não gosto de desperdício. Não vou desperdiçar. Então o que eu fazia? Sempre, menina é passarinho, menina não come, eles vivem de vento. E eu ficava esperando elas comerem, porque elas iam deixar. Eu já pegava, fazia um mexidão, tacava um ovo no meio, farinha, ficava até melhor do que a comida. Você passou por isso também? Meu Deus, picolé babado nunca mais, aleluia. Por quê? Porque eu não vou jogar fora esse picolé, menina.
Vamos ter que chupar esse picolé. Nós compramos, pastor, mas isso é coisa pequena. Está me soando avareza. Esse é que é o problema. Quando você interpreta a virtude como sendo um pecado, você profana a santidade. Entende? É virtude não ser desperdiçador. Mas isso não significa que é avareza. Se é para dar, como diz minha mãe, pode colocar no prato tanto que você quiser. Mas uma vez que você colocou, coma, não desperdice. Isso não é avareza, isso na verdade é generosidade, é uma grande virtude. E o nosso Deus é assim. Por isso o Senhor falou: olha aí, recolhe tudo, pega tudo de volta. Cada um comeu tanto que queria, até o ponto de não aguentar mais. Coloca de novo no cesto, para que nada se perca. Deus não quer que nada se perca na sua casa. Mas cuidado com o desperdício. Deus quer multiplicar coisas na sua vida. E eu percebo no meu espírito o Senhor já fazendo coisas aqui no nosso meio. O Senhor já te abriu entendimento para coisas aqui. Ele vai te trazer inspiração. Está me entendendo? Inspiração para fazer coisas que outros não sabem. Às vezes um pequeno detalhe vai fazer toda a diferença na sua história, no seu negócio, naquilo que você sonha fazer. Deus vai abrir portas para você. Você que sonha em empreender. Olha para cá. Alguém me pergunta, eu já estou encerrando. Alguém me questionou esses dias: pastor, aqui fala muito de prosperidade, mas como é que eu vou prosperar sendo um empregado? É preciso falar que os empregados também prosperam. Preste atenção, nunca disse que empregado não prospera. Nunca disse isso. Empregados prosperam também. Mas você que é jovem, se você quer uma prosperidade maior, você quer ver riqueza na sua vida, eu vou te contar um dado, talvez você não saiba. Das pessoas mais ricas, 75% são empreendedores. 75%. 10% receberam de herança. 5% são atletas e artistas. Olha que coisa, 75%. Então, se você quer ver multiplicação, dê espaço para Deus te abençoar. Comece a sonhar como Deus pode abençoar você mais. Essa é a vontade do Senhor, bênção abundante. Mas nós é que limitamos a Deus. Não ponha limites no Senhor. Deixa o Senhor fazer multiplicação na sua vida.